Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui nesse momento de reflexão, estamos aqui gravando esse culto e para abençoar a nossa comunidade nesse dia que você está assistindo, acompanhando aí pela internet no dia 26. Então você que nos acompanha ou vai nos acompanhar em outro momento, vai ver essa mensagem, né? Você está aí no futuro, que Deus abençoe você ricamente nesse momento da reflexão da palavra. Conforme a Isa colocou, que você tenha tido um bom Natal, e aí nós estamos gravando esse culto, que é uma forma da nossa igreja ter, nesses 2 domingos, culto onde você pode ser edificado por um momento de louvor, momento da palavra de Deus. Então, quero agradecer ao Ministério da Música aqui, juntamente comigo, estamos aqui para ter esse momento de culto, né? Na nossa igreja, normalmente, o presencial, os últimos 2 cultos não teria, e agora você tem este culto. Que bom que nós temos a tecnologia aí que pode nos ajudar. Bem, eu vou ler o texto, Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, né? Devido às questões aqui logísticas, nós vamos ler e você vai acompanhar ouvindo ou na sua Bíblia, tá bom? Então não vai ser projetado. Se eu pudesse dar um título, seria um título provocativo: quando a oração não é ouvida. Então nós estamos aqui no final de ano, o último domingo do ano, e talvez você bate aquela questão de ficar pensando como foi o ano, o que não conquistou, como não foi, né? Então a ideia, eu vou trabalhar um pouco nesse domingo, quando a oração não é ouvida. Será que é possível isso? Será que uma oração não é ouvida? Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus abençoe esse momento da reflexão. Bem, o livro de Tiago é provocador. Primeiro porque ele trabalha sobre a oração, depois ele fala que a oração e a fé sem a prática, ela é invalidada, e no final ele fala para orar pelos enfermos, chamar os líderes para orar, se tiver alegres para que cantem, né? E Tiago faz algumas provocações que nós vamos ver aqui. Bem, eu quero trabalhar quando a oração não é ouvida, porque normalmente o nosso conceito de oração oração é um meio para se atingir um objetivo. Então nós temos um pedido, colocamos diante de Deus para atingir esse objetivo. Ou então, oração é passar um cartão, pagar por um serviço e receber. Alguns, então, nesse período de Natal, oração é fazer vários pedidos no final do ano para que se concretize no próximo ano. Bem, eu destacaria no texto que quando a oração não é ouvida, ela não é ouvida pelo primeiro motivo. Primeiro, porque não tem a prática da oração. É o óbvio, a oração nem chega a Deus porque nós nem fizemos a oração e por isso ela não é ouvida. Se nós não orarmos, ou conforme Tiago diz, se não perseverarmos e não colocarmos diante de Deus, essa oração ela não é recebida. Nós vamos ver que Tiago fala isso, né? Que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Bem, para esse momento da reflexão, eu fiz um tour pelo Novo Testamento, para perceber como que Jesus, os seus discípulos e a igreja tinha uma vida de oração. E se você fizer isso no próximo ano, aí 2022, orar, ler o texto do Novo Testamento, pegando todos os momentos de oração, você vai ficar surpreendido. Por exemplo, eu coloquei alguns destaques rapidamente. Jesus, todas as vezes que aparece ele comendo, multiplicando os pães, inclusive em Mateus e Lucas aparece 2 vezes,
Jesus diz o texto que ele dá graças ao pão. Jesus ora quando o Pai revela as coisas a ele e aos seus discípulos. Ele diz: te louvo, Pai, porque você revelaste as coisas aos pequeninos, não aos sábios e os cultos. Jesus intercede por Pedro, por exemplo, quando Pedro, o diabo pede para cirandar com os discípulos, em particular com Pedro. Jesus fala: eu intercedi e orei por você. Olha que interessante, o primeiro momento que aparece em Mateus a oração é Jesus falando: orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem. Bem, se a gente for aprender com Jesus, Jesus tem horário para orar, horários favoritos de Jesus e lugares favoritos de Jesus. Desculpa quem está aqui, eu vou focar aqui na câmera, tudo bem? Então, olha só que interessante. O texto, quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde fala sobre o ministério de Jesus, Jesus tem alguns horários prediletos. Diz o texto alta madrugada ou a noite toda. Alta madrugada, quando aparece na sua Bíblia, é das 3 horas da manhã às 6 da manhã. Não que Jesus orou especificamente das 3 às 6, não é um número místico, mas ele gostava de orar entre esse horário. Ou em algumas vezes Jesus se retirava no lugar e passava a noite orando. Então, Jesus gostava também de um lugar específico que era o Monte das Oliveiras. Não porque o monte é um lugar também místico, então não é o horário místico nem o monte místico, mas é provavelmente porque era um lugar que estava em silêncio e ele não seria incomodado. Bem, em alguns momentos Jesus leva os seus 3 ou 4 mais chegados, em alguns momentos os 4 ficam um pouquinho mais distantes, cada um fazendo a sua oração e Jesus um pouco mais distante. Jesus insiste na importância de orar, falando para bater, para encontrar, buscar até encontrar, bater, abrir-se-vos-ás, aquele texto que ele diz, né? E Lucas liga ao Pai Nosso com esse momento. Vocês precisam buscar, bater, ou seja, insistir. Mas aonde Jesus falou da importância da oração foi na parábola da viúva também. Ele conta uma parábola que uma viúva insistiu com o juiz até que o juiz atendesse, e ele dá esse exemplo: olha, é importante que vocês tenham uma vida de oração. E assim a gente poderia passar. Por exemplo, Simeão e Ana, nós estávamos falando de Natal, né? Simeão era um idoso, Ana era uma profetisa também já idosa. Os dois, Lucas fala que orou a Deus. Orou por quê? Porque Deus já tinha colocado no coração deles que eles viriam o Salvador. Então, tanto Simeão e Ana, eles se alegram e oram a Deus. O texto diz que eles oraram a Deus, falaram: Deus, o Senhor concretizou uma promessa. Bem, quando a gente vai para o livro de Atos e as cartas, a gente percebe que a igreja, ela ora para designar pessoas, para enviar pessoas para outras cidades, para enviar em missão, para consagrar líderes, para consagrar diáconos, para consagrar pastores, para livramento. Quando Pedro foi preso, a igreja diz que se reuniu no lugar, inclusive tremeu o lugar de tanto que eles oraram. A própria igreja, conforme a Isa também mencionou, a igreja era unânime na oração, perseveravam na doutrina, mas também eles oravam a Deus. A igreja orava para receber o Espírito Santo. Desde o texto que Pedro chegou num lugar e aí orou, por exemplo, na situação de Cornélio. Paulo, quando chegou numa igreja, num determinado momento onde eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então também oramos para receber o Espírito Santo. Bem, o livro de Tiago, ele fala: peça com fé. Depois ele fala: ore pelos doentes até que eles sejam curados, ou ore uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago inclusive coloca confessar os pecados uns aos outros como uma prática da oração. Pedro lembra um salmo que fala assim: os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Bem, a gente poderia passar aqui um monte de outros textos, claro, não cabe aqui nessa pregação, mas eu estou colocando para você a importância que a Bíblia fala sobre orar com perseverança, com constância, algo diário. Então, quando que a oração não é ouvida? Quando que a minha oração não é atendida? Bem, como eu nem faço, quando eu não sou constante na minha oração. E aí vocês me desculpem, mas nessa era de memes, eu me lembrei de um meme que talvez você... O humorista, infelizmente, ele faleceu. Mas tem um meme rolando na internet, óbvio que eu não sei imitar a voz dele, mas ele fala assim: apareceu o miserável, tu estava onde, papá?
E aí, eu lembro, e aí você virou um meme, a vozinha dele fininha, né? Tu tava, como que é? Apareceu o miserável, aí normalmente parece um cachorro assim. Tu tava onde, papá? E aí eu fiquei lembrando que é o seguinte, que às vezes a nossa oração é exatamente essa. Quando nós oramos, Deus fala assim: apareceu o miserável? Onde você estava? Tu estava onde? Não é? Eu fiquei imaginando, então, sim, a oração não é ouvida por um simples fato, porque eu nem orei a Deus, eu nem pedi a Deus. Como é que Ele vai me atender se esse é o meio de comunicação? Bem, o segundo ponto, deixando os memes de lado, o segundo ponto é do próprio texto, né? Então, Tiago está insistindo para ter perseverança diante das provações, e aí ele fala sobre pedir a Deus. Claro, Tiago está especificamente falando sobre oração pedindo sabedoria, mas serve para outras coisas, pedir as coisas, orar a Deus, clamar com perseverança. Mas Tiago traz algo fantástico aqui, ele fala que a nossa oração não é ouvida quando nos falta fé. Já aconteceu comigo com você ora a Deus pedindo, mas já está duvidando, fala assim: olha, eu vou colocar isso aqui, ou quando está no grupo pequeno, ou está na igreja, ou quando está no grupo de intercessão, ou você está com alguém, fala assim: olha, eu gostaria de colocar esse pedido, mas você coloca já duvidando. E Tiago fala assim: olha, não pense alguém que pode receber de Deus alguma coisa, se duvidar, se pede duvidando. Alguém não vai receber de Deus se não tem fé. Hebreus fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, realmente, a oração sem fé, Deus não atende. Ou seja, o que é a fé, a falta de fé? Eu não confio, ou eu entrego não totalmente. Deus, eu orei aqui, mas olha, eu vou do meu jeito aqui. Também é uma falta da fé. Quer ver outro ponto quando nós oramos e Deus não ouve? É quando eu oro, coloco diante de Deus, amém, e fui, Jesus. Eu nem tive esse discernimento espiritual. Qual foi a resposta que Deus me deu? Talvez que eu tenha que passar mais alguns dias orando para entender qual é a resposta. E às vezes eu e você não temos a resposta. Por quê? Porque nem gastamos tempo, nem esperamos que Ele vai responder. Falta-nos fé que Ele vai ouvir, falta-nos fé que Ele vai nos atender, inclusive que Ele vai intervir naquela situação e vai estar à frente. Tiago alerta: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem uma mente dividida. Quando a nossa mente fica dividida, eu confio em mim, confio em algum conselho, ou eu confio no conselho de Deus? Então nos falta fé e Deus não atende. Bem, o terceiro já está no livro de Tiago, porque Tiago cita no capítulo 4, versículo 6, fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O pano de fundo de Tiago é Provérbios, ele está citando Provérbios capítulo 3. Então, Deus não ouve a nossa oração quando nós não fazemos, falta fé, ou então falta disposição para obedecer. E você já deve ter passado por isso. Você já deve ter feito algumas orações meio absurdas, que você já sabe a resposta, sabe o conselho de Deus, mas ainda você insiste em oração. Você imagina agora no final de ano, você fala assim: pastor, olha, as coisas não estão bem, eu vou orar a Deus para ganhar a mega sena da virada. Você acha que Deus vai atender essa oração? Jamais vai atender essa oração. Por quê? Porque a forma bíblica de Deus nos dar a renda é fruto do nosso trabalho. Então, Deus não, embora não tenha versículos especificamente sobre jogos de azar, só no Antigo Testamento tem um comentário não muito profundo sobre o tema, mas não é a melhor forma de que Deus te abençoar através de jogos, né? Ou então, alguém que pede oração entra num relacionamento de julgo desigual, seja num negócio, ou numa vida amorosa, e ora a Deus: Deus, abençoa esse cara aí, porque é esse cara, ou abençoa essa moça aí, Senhor. Mas ela já está desalinhado com a palavra de Deus. Então, quando eu nem tenho disposição em obedecer, estou perdendo tempo a orar a Deus. Eu preciso ter um coração humilde. E aí, quando o Tiago fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, resiste aos orgulhosos. É assim, você ora a Deus, se o meu coração está orgulhoso, resiste. Então a oração não é ouvida. E aí, eu lembro de outro provérbio que Tiago deve ter em mente, que Deus fala assim, Provérbios capítulo 1, 28. Então vocês me chamarão, Deus falando em Provérbios, mas não responderei. Olha só, por isso que eu falei: será que existe alguma oração que Deus
que Deus não atende? Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento, a palavra, a sabedoria, e recusaram o temor do Senhor. Então perderam também o temor, mas pior ainda, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Então é a mesma coisa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, me sujeitar, e aí eu não vou pedir coisas absurdas para Deus, e é óbvio, né? Ou pedir algo que já está claro que está errado. Não, Pessoal, imagina, é igual na época que teve de mensalão, aonde os caras colocavam dinheiro na cueca, reunia para orar. Aquela oração não é validada. Não é? Deus abençoa nesse momento que nós vamos ali invadir, vamos roubar um banco, Senhor. Nos abençoe para que dê tudo certo, Senhor. Repreenda os policiais. Não vai dar certo. Então, e aí o que acontece? Ou não oramos suficientemente, falta-nos fé, falta-nos disposição, mas por fim, Tiago fala algo que é pior. É o egoísmo. É a oração mais individualista. Capítulo 4 de Tiago fala assim: vocês não têm porque não pedem. Então está de acordo lá com a primeira causa que Deus não ouve, porque nem pede. Mas quando pede, não recebe. Mas por que não recebe? Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Claro que Tiago está trabalhando especificamente algo que aquela comunidade está vivendo do egoísmo. Mas nós poderíamos citar outros textos que é a oração, a própria oração do Pai Nosso, que será alvo da pregação do próximo domingo. O texto fala, Pai Nosso, toda a oração é baseada no plural. Nós vamos ver isso. Mas quero dizer por que Deus não atende a oração quando nós somos egoístas. Porque nós estamos aqui achando que a oração é pedidos ilimitados a Deus. O que é a oração egoísta? Ou essa oração que Deus não atende, que eu estou colocando como o egoísmo? É achar que a oração é só isso mesmo. Eu peço. E aí a gente fala assim, Deus, eu quero, eu preciso, Deus, faça isso. Senhor, eu clamo. Mas quando você vai avaliar a sua oração, não tem ação de graças, que é gratidão, não tem confissão, que Tiago fala para confessar, né? A importância de confessar, não tem intercessão por ninguém, só aparece os meus pedidos, não intercedo pela minha comunidade, pela minha família, por alguém que trouxe um problema, não tem nem adoração, a gente já chega com tudo. E você possivelmente, eu já passei por isso e você já deve ter passado por isso. Quando as coisas não estão bem, a gente chega com tudo diante de Deus. E aí, claro, novamente Deus fala, apareceu mas, o miserável. Né? E ele fala, Deus, mas tem que ser, Senhor, olha, eu estava aqui numa boa, essa dor aqui, o Senhor tem que tirar essa dor, não é possível, Senhor, cura, em nome de Jesus, eu coloco a mão aqui, se puder ter um óleozinho, uma mirra aqui, você procura a mirra, passa a mirra, Deus, não é que, e eu não estou dizendo que Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, não possa agir mesmo com a nossa oração egoísta. Mas há uma grande diferença entre alguém que não conhece a Deus e ainda faz uma oração, que não tem muita fé, que não tem ainda disposição para obedecer, que ainda é egoísta. Mas alguém que não conhece a Deus, está se achegando a Deus agora. É diferente. Mas nós que já estamos em Cristo, já nascemos de novo, temos que ter uma oração que você se prepara a esse momento de oração, que tem a ver com adorar a Deus. O Ministério de Louvor acabou de ministrar 5 músicas. As músicas, os salmos eram orações e cânticos. Também é uma forma de orar, também é uma forma de preparar um momento de falar com Deus, seja em grupo, seja em família, seja na igreja, seja no grupo pequeno, ou individualmente. Talvez você não tenha prática, mas coloque a importante música no momento de oração. Não no sentido que a música tem que me despertar somente emoções, não. É o momento de você adorar, não é orar em cima da música. Você adora, fala, Deus, eu preciso primeiro me conectar aqui, meus pensamentos estão muito doidos aqui. Então você se prepara para aquele momento. É isso que Paulo está dizendo. Tiago, né? Ele está dizendo, olha, vocês estão pedindo desesperadamente por coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino não está em primeiro lugar. Então, para concluir, tem pessoas, ou às vezes eu, ou às vezes você que nos acompanha aí pela internet, nós nem oramos suficientemente. É uma situação. Aí o que acontece?
nós nem exercemos a fé, porque não oramos suficientemente até a resposta ou ter a perseverança. Não exercemos a fé, não colocamos diante de Deus, de confiar, ou então de esperar e falar, Deus me deu a resposta para ir por esse caminho. E aí nós vamos com gás, porque a oração tem ação, na ousadia do Espírito Santo. Então, às vezes nós não oramos, ou tem pessoas que não oram, não exercem a fé, não têm a disposição de obedecer a Deus, a palavra, e aí o que acontece? As coisas começam a dar totalmente errado. Nem sempre, né? Nem sempre, mas eu digo, no sucesso ou no fracasso, às vezes é o momento de prova, e é nesses momentos que as coisas começam, por exemplo, tem pessoas que têm sucesso, mas falta um vazio, lhe falta, e sempre falta, e ela fala, olha, eu fiz coisa errada aqui, fiz coisa errada, eu me afastei de Deus, e aí normalmente é isso, a gente não orou, não exerceu a fé e nem teve a disposição, aí o que a gente faz? Chega diante de Deus, com tudo, fala, Deus, o Senhor tem que me atender. Mas o pior não é isso, se chegar nesse ponto de as coisas darem errado, ou as coisas darem certo, e você sentir que eu e você muitas vezes nos abandonamos daquele primeiro amor, ou da presença de Deus, da palavra de Deus, a questão é se achegar diante de Deus com humildade, reconhecendo que nós falhamos. Porque muitas pessoas passam por tudo isso, começam a viver problemas em geral, de tudo, e elas querem ligar tudo a Deus, ou é uma enfermidade, ou a vida profissional, vida amorosa, vida financeira, familiar, ou até mesmo chutar o dedão na quina do hack, e ela então começa a querer, na verdade, o alívio para o seu sofrimento. Então, a oração tem que ser mais do que um objetivo de satisfazer os meus desejos, é a vontade de Deus. Pessoas que passam por não orar, não exercem a fé e não estão dispostas, e chegam diante de Deus e não se arrependem, elas também não vão ter a oração ouvida, porque elas insistem em ter uma vida egoísta. O que elas querem é satisfazer os seus desejos. Então, a atitude é, eu vou orar a Deus, Deus me perdoa, olha só, olha o que eu fiz, a escolha que eu fiz. Eu poderia dar alguns exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que elas vivem nesse legalismo, que assim, elas passam a estar numa vida boa. Ela não se envolve numa igreja local, não se envolve em ministério, não lida bem com o culto, contribuição financeira então passa longe. Aí as coisas dão errado, aí o que ela faz? Ela vai buscar Deus, e ela pede perdão a Deus, não Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, eu preciso, sei lá, começa a pedir, e nem se arrependeu ainda, de perceber que o passado da vida delas, elas precisam primeiro ter o arrependimento. Mas esse vai ser o motivo, esse vai ser o tema do próximo domingo. Na próxima semana, eu vou falar sobre como desfrutar de uma vida abundante através da oração. É o contrário, se hoje eu estou dizendo para você, olha, se você quer ter uma vida de oração, uma vida abençoada, não siga esses passos, cuidado. Então, é uma pregação para você refletir nesse final de ano, o porquê talvez as orações não têm sido ouvidas. 1, nem faz ou não persevera. 2, falta fé. Lhe falta disposição para obedecer. Ou então, é uma oração para satisfazer apenas os seus desejos e não se submeter à vontade de Deus. Eu gostaria de orar por nós nesse momento. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe da nossa trajetória como ser humano, como cristão. O Senhor sabe que quando o Senhor nos alcançou pela Tua graça, ainda éramos meninos e crianças. Não sabíamos orar, não sabíamos pedir, éramos pessoas desesperadas para suprir nossas necessidades. Mas eu creio, ó Deus, que ao dar um novo coração, o Senhor tem uma jornada de crescimento espiritual. Por isso, ó Deus, ao refletir nesse final de ano sobre a oração que o Senhor não ouve, nós pedimos que o Senhor primeiramente nos perdoe por todas as vezes que nos faltou garra, nos faltou perseverança, nos faltou constância, nos faltou, Senhor, oração. Faltou, Senhor, oração para tomar as decisões, para pequenas coisas da vida ou grandes coisas. Senhor Deus, nós pedimos perdão porque também nos faltou fé. Nós pedimos e entregamos, depois tomamos de volta. Nós não confiamos totalmente, nem paramos para ouvir qual foi a resposta. Ainda que ela seja assim, ou não agora, ou a resposta foi negativa. Nós nem ouvimos, Senhor, fomos conforme o nosso coração, a nossa intuição, muitas vezes erramos, Senhor. Ó Pai, pedimos perdão pela nossa falta de disposição, e pedimos que o Senhor venha governar a nossa vida, ser o Senhor do nosso coração, da nossa mente, para que assim possamos então
ter total disposição para que a tua vontade seja feita. Deus, nos livra da oração egoísta. Faz com que a gente entenda a importância de orar pelos que estão ao nosso redor. Junto com eles, o nosso grupo pequeno, a nossa comunidade, os nossos familiares, nossos amigos. Orar e interceder, porque pessoas estão passando por situações muito mais difíceis e muitas vezes nós nos concentramos somente em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo, Deus, crendo que o Senhor quer gerar em nós uma vida abundante. Por isso, Deus, colocamos à disposição, se assim o Senhor permitir, que no próximo domingo possamos refletir ainda mais sobre oração e aprendermos ainda mais, e que o ano de 2022 seja um ano de mudanças, um ano, ó Deus, não só de definir metas e objetivos, mas de ter uma vida de oração, para ter uma vida abundante em Ti, uma vida abençoada em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse foi o nosso culto, o último culto do ano. Nós tivemos esse momento aí, você teve nos seus familiares de Natal, comeu bastante, já está fazendo promessa para a dieta para o ano que vem. Calma, não faça muitos votos. Aí, calma, abaixa aí a expectativa, come um pouco mais aí no ano novo, claro, com moderação, mas nosso desejo aqui, o Ministério da Música, juntamente com o pastor, o nosso desejo é que você tenha um ano de 2022 abençoado, que você já tenha tido um Natal abençoado, mas que a virada agora seja um momento também de família, talvez você vai com outra família, com outros amigos, mas que Deus abençoe você poderosamente, e assim nós propondo que você não perca o próximo domingo também, também um culto menor, um culto gravado, um culto mais objetivo, porque esse é o nosso momento aqui, a nossa logística, tá bom? Deus abençoe você ricamente. Eu gostaria de impetrar a bênção para que você tenha aí esses últimos dias de ano abençoado. Seu Deus, obrigado por esse ano que se passa. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que se encontra conectado aí na internet, que vai ouvir essa mensagem, ó Deus, no dia 26 ou posteriormente. Ó Pai, pedimos saúde, pedimos, Senhor Deus, prosperidade, sabedoria, mas pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, que a nossa fé esteja somente em Cristo Jesus, e que a graça desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, que é o do nosso Deus, que é incondicional, e que a doce, poderosa, a unção do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre nós, sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Tenha uma boa semana e até a próxima. Deus abençoe vocês.